Boa tarde, dia 17 de novembro, e estou aqui na lavoura de arroz na beira da lagoa, Lagoa Mirim, com a água entrando na lavoura já há alguns dias aí, 4, 5 dias, uma semana no máximo. E eu queria mostrar como é que eu faço para identificar as diferentes ciperáceas que eu tenho na lavoura. O maior problema da lavoura de arroz são os cíperos íria, esculentos e ferax. O íria é muito fácil de identificar porque o íria ele só se propaga por semente. Então, quando a gente acha uma plântula pequenininha, a gente arranca, não tem nenhuma estrutura de resistência, de propagação, né, que funciona aí por baixo da terra, então é o íria. Mas agora, para diferenciar esculentos do ferax, como é que eu faço? Aqui eu tenho um ferax grande, com flor já, e a primeira coisa que a gente sempre olha é a questão da folha. Essa folha aqui, ela tem uma cava. Essa aqui tá um pouco seca já porque a planta tá há um tempo na caçamba, mas dá pra ver, ó, que ela tem um V aqui. Não é como as outras são lisas, ela tem a nervura central, os outros cíperos, e ele não tem essa dobra aqui. Então, mas essa aqui é uma planta grande, né? Planta grande são fáceis de identificar. Aqui já é uma planta um pouco mais nova, de cíperos ferax ou cíperos odoratus. Aqui eu tenho plântulas de cíperos esculentos e aqui os cíperos esculentos mortos. Bom, como é que eu faço para identificar esses cíperos ferax aqui? A estrutura de resistência dele é mais superficial na terra, né? Então fica um negócio assim, ó, sem nada para baixo, e saem muitas plantas do mesmo lugar, né? Todas saem da mesma estrutura de resistência, a estrutura de propagação, desculpa. Outra coisa interessante de mostrar é que ele, além de cíperos ferax, o nome dele mais comum é cíperos odoratus, usado hoje. Porque quando a gente corta aqui, ó, a estrutura de resistência dele, estrutura de propagação, que é o rizoma, ele libera um cheiro muito específico, né? Por isso, cíperos odoratus. Tem gente que diz que parece um cheiro de limão, mas eu acho meio parecido com produto de limpeza, alguma coisa como pinho ou algo do tipo. Vou mostrar aqui. Interessante também que a diferença entre a estrutura de resistência dos cíperos ferax para os cíperos esculentos é que, ao cortar aqui a estrutura de resistência, o cíperos ferax ele é assim, ó, rosado. Quando a gente faz a raspagem nele aqui, a gente consegue sentir muito bem esse cheirinho que eu digo, que tem um cheiro de produto de limpeza. Eu acho parecido com produto de limpeza, né? Tem gente que acha parecido com limão. Eu diria algo com pinho, talvez. Uma coisa que se usa aí para limpar a casa, limpar banheiro. O cheiro é bem agradável. Então eu faço para identificar assim. Além de que a estrutura ela é rosada para laranjada por dentro. Então ela dá plantas mais acumuladas assim. A estrutura de resistência dela tem um cheiro e é rosado alaranjado. Além de que as folhas são mais grosseiras, né? Quando a gente vê a planta bem pequenininha, ela é mais grosseira. Parece que ela nasce mais deitadona, assim, mais próxima do chão, diferente dos cíperos esculentos, que ele já cresce um pouco mais para cima para depois ele começar a se espalhar. Ele cresce mais fininho e depois ele vai se espalhando. Outra diferença é que sempre que eu arranco uma planta de cíperos, se eu arrancar... Opa, quebrei aqui. Mas é interessante de mostrar. Sempre que eu arranco a planta com as mãos, sem cavucar, geralmente fica um fiozinho bem para baixo aqui. Tipo esse aqui, ó, fica um fio para baixo. Daí eu já detecto que é os cíperos esculentos, porque ele sempre coloca uma raizinha lá para baixo e forma a estrutura dele de propagação, que é esse rizoma aqui. O rizoma dele geralmente é arredondadinho. Esse aqui eu encontrei, ele está em formação, parece, então ele é mais achatado, mas geralmente é redondo. E interessante mostrar que quando a gente corta ele não é que nem o outro, ele sempre é branco, ele é sempre branquicento. Não é que nem o ferax ou o cíperos odoratus, que é rosado. E esse aqui não tem cheiro, pode raspar aqui, ele
geralmente é mais suculento também. O Cyperus ferox é um rizoma mais seco e não apresenta cheiro nenhum. Outra característica é que, diferente do Cyperus ferox, que nasce todas as plantas juntas assim, os Cyperus esculentos não. Ele libera outra estrutura dessas aqui para o lado e dá uma planta mais ao lado. E elas são ligadas por esse cordão aqui, mas elas não nascem sempre coladas umas nas outras. Vou mostrar aqui, eu tenho o exemplo aqui. Ó, uma planta colada na outra. Então isso aqui é o Cyperus esculentus. E ele larga sempre uma para baixo, onde ele faz a estrutura aquela de propagação, que é o rizoma. Ele não tem a folha com aquele V, é mais simples. Essa aqui é só a nervura no central e as folhas em formato de V. Aqui é mais simples essa aqui. Aqui eu tenho outro exemplo, ó, de Cyperus esculentus. Vamos ver aqui, ó, que interessante, ó. Ele largou a raizinha lá para baixo e criou a estrutura redondinha ali, ó. Esse que eu digo que quando a gente arranca com a mão, a gente geralmente faz isso e fica esse fiozinho para baixo. Então eu já consigo detectar que ele é o Cyperus esculentus. Vou cortar essa estrutura também para verem que essa aqui é branca, não é rosada nem alaranjada como a do Cyperus ferox. Como é que a gente faz para controlar? Aqui eu tenho uma planta de Cyperus esculentus controlada, que a gente usou uma mistura de 2 ALS, Reiser com Gulliver, 300 ml de Reiser e 15 gramas de Gulliver. Isso quando o arroz estava já emergido. Ele já tinha emergido, a gente perdeu o ponto de agulha. Então poderia ser feito no ponto de agulha, com certeza, a aplicação, mas a gente fez em pós porque o arroz já tinha nascido, mas foi um pós meio ponto de agulha, foi como se fosse um ponto de agulha sem o glifosato. O arroz estava bem novinho. E a gente controlou muito bem o Cyperus esculentus. Aqui tem outra planta morta, coisa que a gente não conseguiria fazer no Cyperus ferox, porque não se controla ferox com ALS. O ferox, até onde eu saiba, o controle é feito hoje com somente glifosato no ponto de agulha, e em pós a gente consegue fazer o controle do ferox com triclopir e com Basagran. Só que o que acontece? O triclopir em pós, no arroz, a gente só pode usar doses baixas, né? 0,6 litros. Então é uma dose baixa para o controle. Então a gente só consegue pegar Cyperus ferox pequenos. Então, no caso do Cyperus ferox, o melhor controle é o controle no ponto de agulha. Se escapar, ele não tem um controle tão fácil, diferente do esculentus, que aqui, pelo menos na minha região, Rio Grande do Sul, Jaguarão, Arroio Grande, é mais tranquilo de controlar com ALS. A gente fez aquela mistura de Reiser com Gulliver, 300 ml e 15 gramas respectivamente, ficou muito bom.